Leitura da Bíblia de hoje. Não pare, leve a sério. Se perdeu um dia, deixe para trás e siga em frente. Depois você pode voltar e aprender novamente lendo e ouvindo. O objetivo dessa leitura é fazer você aprender mais, ouvir e deixar entrar em seu coração a Palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 7, até o 9. Capítulo 7. Ora, reuniram-se então Jesus e os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, que não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e até camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, escribas, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai as tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é do Senhor, então isso é oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: me ouçam todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem e não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso o contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus se levantou e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não conseguiu se ocultar, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e se ajoelhou a seus pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelissem de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Então lhes disse: por causa desta palavra podes ir,
o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a havia deixado. E de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. E depois, erguendo os olhos, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, mas como também falar os mudos. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Capítulo 8. Capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Eu tenho compaixão dessa gente, porque tem 3 dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer. Se eu os expedir para suas casas em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho, e alguns deles vieram de muito longe. Mas os discípulos responderam: De onde será que a gente vai conseguir pão nesse deserto? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, e dali Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram a lhe discutir com ele, e tentando-o, pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães no barco, e não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles ficavam discutindo entre si: É que não temos pão. E Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que estáis discorrendo sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu 5 pães para os 5.000, e quantos cestos cheios recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 7, disseram eles. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendem ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Está vendo alguma coisa? Este homem, recobrando a vista, respondeu: Comecei a enxergar os homens, mas parecem árvores. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: Não entres na aldeia.
Então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro: Tu és o Cristo. E advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou eles a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos e pelos sacerdotes principais e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus olhos, disse a Pedro: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porque de que proveito um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará um homem em troca de sua alma? Porque qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha a ser chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-o a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é muito bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que dizer, porque estavam aterrorizados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, ouçam a sua voz. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Quando desceram do monte, ordenou Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos, e interrogaram-lhe, dizendo: Por que dizem que os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então lhe interpelou os escribas: O que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possuído de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança na terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não deram conta. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me o menino. E trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo?
Desde a infância, o pai respondeu. E muitas vezes o lança no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Sim, posso. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais volte. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Senhor, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta de demônios, ela não sai senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passaram pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles os matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Mas eles, contudo, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre eles quem que seria o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: Qualquer um que receber uma criança igual esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expulsa demônios, e ele não nos segue. E nós proibimos a ele, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos, é melhor que lhe fora pendurado no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. É melhor entrar maneta na vida eterna do que 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que 2 pés seres lançado no inferno, onde não morre o verme nem o fogo apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que tendo 2 e ires para o inferno, onde não morre o verme e nem o fogo apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar sem sabor, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Agora, pare, medite no que leu. Se precisar, vá lá na Bíblia. Leia mais uma vez, ouça mais uma vez e deixe o Espírito de Deus trabalhar. Entre em oração e se prepare. O Espírito de Deus vai falar com você.